Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. E a Bin-Jun estende a mão comentando: Sênior, não se preocupe. Saiba que a razão pela qual ele permaneceu no reino do Deus Dragão foi porque alguém conseguiu remover a maldição de morte para ele. E a Mu Xuanyin, sem entender nada, questiona, além de Qianye, quem mais poderia quebrar seu selo Bahama do desejo pela morte? Isso é possível mesmo? E a senhorita Bin-Jun afirma categoricamente, foi Shen Shi. E a senhorita Mu Xuanyin se espanta, indagando, então é ela. Entretanto, como isso pode ser a razão pela qual ele escolheu ficar lá? E a Bin-Jun abre os braços, explicando, foi por causa do selo ser extremamente cruel. Até mesmo a Sênior Shen Shi precisa de 50 anos para removê-lo completamente. E a Mu Xuanyin se espanta, interrogando, 50 anos? Mas você é a esposa dele, por que não ficou com ele lá? E a Bin-Jun fecha os olhos ponderando, qual seria o sentido de ficar com ele? Passar 50 anos apenas o vendo de vez em quando, enquanto ele treina o dia todo, isso não faz sentido algum. E a Mu Xuanyin pergunta diretamente, o que você quer dizer com isso? E a Bin-Jun, com uma expressão ainda mais séria, alega, Qianye já conhece o maior segredo sobre o corpo de Yun-She. Por causa disso, ela não hesitou em colocar nele o selo Bahama do desejo pela morte. Então, você acha que Qianye iria parar por meros 50 anos? A senhorita Mu Xuanyin balança a cabeça em negação, concordando. Realmente ela não vai. E a senhorita Bin-Jun chega perto, sugerindo, você é a mestra dele e a pessoa que mais se importa com ele neste mundo. Então, você ousaria matar Qianye e evitar problemas futuros para ele? E a Mu Xuanyin hesita. Eu? E a Bin-Jun, irritada, repreende. Parece que você não ousa. Minha mãe, Yue Wugao, foi atacada por Qianye na época, mas meu pai adotivo, o imperador Deus Yue, não ousou agir. Ela se vira e acrescenta. O filho do imperador Deus Estelar, Sirius Shizu, também morreu por causa de Qianye naquela época, mas o imperador Deus Estelar não ousou fazer nada a respeito. Olhando para trás, ela desafia. Nem mesmo alguém tão forte quanto você ousaria agir contra Qianye. E a senhorita Mu Xuanyin indaga. Ah, o quê? O que você quer dizer com isso? E a senhorita Bin-Jun declara. Já que todos vocês não ousam, não querem e não podem matar Qianye, então só me resta fazer isso eu mesma. E a senhorita Mu Xuanyin se espanta inquirindo. Você quer matar Qianye? Isso é loucura. E a Bin-Jun confirma. Sim, isso mesmo. E a senhorita Mu Xuanyin abre os braços questionando. Por quê? Por que você faria isso? E a senhorita Bin-Jun olha para ela relatando. Naquela época, meu pai adotivo me disse que eu possuía o coração vitrificado de gelo e neve e o corpo elevado dos 9 mistérios. Isso é um milagre que jamais aconteceu antes na história do mundo divino. Até o eterno e cauteloso ancestral daquela época não era melhor do que eu, mas me faltava a ambição adequada. E a senhorita Mu Xuanyin observa. Ambição é o que mais falta em Yun-She. E a senhorita Bin-Jun assevera. Isso mesmo. Yun-She possui a herança do Deus da criação e deveria ser considerado um milagre concedido por Deus, mas ele só se importa com sua família e suas mulheres. Ambição, ele parece nunca ter tido. Olhando para a própria mão, ela promete. Mas se ele não a tiver, eu preciso tê-la. Acredite, eu vou matar Qianye com minhas próprias mãos. O tempo passa, e a cena se volta para o território proibido da reencarnação. É mostrado a mestra cuidando do prota. Ela anuncia, certo. E o prota abre os olhos, cumprimentando-a e agradecendo. Obrigado, senhor Shen Shi. E a sênior aponta para o lado, orientando. Não precisa me agradecer. Você deveria ir com a Solarlinger. Ela foi muito abalada, e só você pode salvá-la. O prota chega perto dela, que toda amuada, lamenta. Todos morreram. E o prota consola. He-Ling, eu me lembro que o Aileen disse antes que você é a irmã mais bonita do mundo. Eu não acreditava naquela época. Ele pisca para ela e elogia. Depois de te conhecer, percebi que realmente existem garotas lindas neste mundo. E ela olha para ele e admite. Eu sei que você quer me confortar. Estou bem, mas eu não consigo entender o que fizemos de errado, nós do clã da Madeira. E o prota toca no ombro dela,
reconfortando. Heling, não pense demais. O seu clã, Espírito da Madeira, é a raça mais bela e gentil que já vi. Nunca fizeram nada de errado. E ela, tristonha, desabafa. Desde pequena, meu pai e minha mãe me disseram que nós, os Espíritos da Madeira, somos um clã protegido pela natureza. Enquanto tratarmos tudo com gentileza, amor e bondade, o destino nos favorecerá. Mas, e quanto aos fatos? O que aconteceu conosco? E ele suspira profetizando. Sobre o destino, Heling, acredite em mim. Embora vocês, Espíritos da Madeira, tenham experimentado tanta injustiça e sofrimento no passado, com um sorriso, ele olha para ela, garantindo, mas no futuro, o destino com certeza estará ao seu lado e lhe dará uma grande compensação. E ela, chorando, lastima. No futuro? O destino está morto, minha mãe está morta, Linger está morta, vovó King. Ela olha para baixo e murmura, tio Kinmu, todos os membros do meu clã estão mortos. Será que nós, o clã do Espírito da Madeira, ainda temos um futuro? O Prota a observa, refletindo, e ela indaga, Linger e os outros. Eles te contaram antes de morrer? Quem é a pessoa que matou meu pai, minha mãe, e forçou todo o nosso clã a cair em desgraça? E ele nega, não, eu não sei. Ele relembra do cara, citando, a pessoa que caçou todo o nosso clã dos Espíritos da Madeira foi... E ela chega perto do Prota suplicando, você sabe, certo? Por favor, me diga, quem é essa pessoa? E o Prota alerta, Heling, escute-me, isso não é algo que você pode resolver. E a mestra chega, ordenando, diga a ela tem o direito de saber. E o Prota observa a mestra, revelando, bem, a Senhor Kinmu me disse que as pessoas que perseguiram todos vocês no passado foram do reino do Deus Monarca Bahama. E a senhorita Heling fica com raiva, exclamando, Bahama, Deus Monarca Bahama. E o Prota, preocupado, adverte, Heling, escute com atenção. O reino do Deus Monarca Bahama é o mais forte dos reinos reais na região leste, e suas raízes são extremamente profundas. E a mestra chega perto, aconselhando, Linger, se você quer se vingar, há uma pessoa que pode te ajudar. Ele é o único neste mundo que pode te ajudar. E ela se vira, perguntando, quem? E o Prota pondera, existe uma pessoa tão poderosa neste mundo, Deus Dragão, Imperador do Paraíso Eterno? Mas não são eles. Eu temo que isso seja apenas um esforço em vão. E a mestra olha para ela, apontando, assim como você, ele também tem um rancor eterno contra o reino do Deus Monarca Bahama. Mas, se você quiser pedir a ajuda dele, terá que pagar um preço alto. E ela implora, por favor, senhora, diga a Linger, qualquer que seja o preço, Linger está disposta a pagá-lo. E a mestra questiona, você pensou bem sobre isso? O preço que você terá que pagar talvez seja sua vida e alma. E a Heling decisivamente afirma, desde que ele possa me vingar, a vida de Linger, sua dignidade, a pérola dos Espíritos da Madeira, tudo pode ser sacrificado. Eu não me arrependo. E a mestra sorri, revelando. No caso, eu vou te dizer, a pessoa que pode te ajudar a se vingar, a pessoa ao seu lado agora, é Yun-She. Ela então fica confusa, balbuciando. Ele? E o Prota se espanta, pensando. Eu? E rindo contesta. Senhor Shen-Shi, então você também sabe brincar? E a Sênior levanta a mão, assegurando. Eu nunca brinco, essa é a realidade. Por favor, siga em frente. Há algo que quero dizer a Yun-She a sós. A senhorita Heling cumprimenta, concordando. Certo, e olha para trás, partindo. Ela vai em frente relatando. Me siga. Ao entrar, ela questiona. Por que você acha que estou brincando? E o Prota abre os braços, em um gesto amplo, argumentando. Este Júnior não ousa questionar as palavras da Sênior Shen-Shi, mas minha força é pouca. Tocando a cabeça, ele sorri, comentando. Apenas uma Kianye Inger já deixou este Júnior em um estado tão lamentável, que dirá enfrentar todo o reino do Deus Monarca Bahama. Este Júnior não passa de uma formiga diante deles. E ela rebate. E ainda assim você possui inúmeros milagres extraordinários. O seu legado do Deus Maligno, a alma do antigo Deus Dragão, a pérola de veneno celestial, o mais precioso tesouro de Xuantian e a espada assassina de demônios.
E o prota indaga: você? Kinjue te contou? E ela se vira, tranquilizando-o. Você não precisa ficar nervoso. Estando ao lado de Kiane e os outros, eu não vou cobiçar nada de você, muito menos te ferir. Ela então fecha os olhos, sorrindo e afirmando: eu só queria que você saiba que, sem dúvida, o reino do deus monarca Bahama é extremamente poderoso, mas você não é uma formiga. E o prota pondera: mas mesmo assim, não acredito que eu consiga abalar o reino do deus monarca Bahama. E ela balança a cabeça em negação, explicando: não é que você não acredite, é que te falta ambição. E o prota pergunta: minha ambição? E ela indaga: deixe-me te perguntar, se eu pudesse lhe conceder um desejo agora, qual seria a primeira coisa que viria à sua mente? E o prota toca o queixo, confessando: eu quero voltar para o reino estelar de onde vim. Antes de chegar ao reino divino, quero voltar logo. Ela o observa e, fechando os olhos, contrapõe: por que a primeira coisa que você refletiu não foi em possuir um poder que faria todo o universo se curvar à sua cabeça? Um poder que ninguém poderia desafiar? E o prota vacila: mas ela o interrompe, afirmando: Yun-che, você de fato é uma pessoa única. Você claramente possui as qualificações e o potencial mais forte do mundo. Ela então se levanta, constatando: mas você não tem a ambição que deveria ter. Nesse caso, ela pega a mão do prota e propõe: deixe de lado a questão da vingança de Heling. Vamos à pergunta. E ela pergunta: eu sou bonita? E o prota gagueja, respondendo: bonita? E ela provoca: então por que não me derruba, rasga todas as minhas roupas e faz o que quiser comigo? E o prota a observa, enquanto ela vai tirando a roupa e imaginando: ela? O que ela está falando? E ela questiona: como assim? Você realmente não quer? O prota fica todo coradinho e introspectivo. E ela tira a outra manga, lamentando: oh meu, uma mulher que todos os homens do mundo só podem sonhar está bem na sua frente. Ela se joga para ele e critica. Sua reação é tão constrangedora. E o prota gagueja, tentando se explicar: e ela deduz: parece que você não apenas não tem ambição. Ela o puxa para a cama e completa: mas também não tem coragem e determinação. Não é de se admirar que a mulher chamada Xia Qin-yue tenha te deixado. E o prota vai por cima dela enquanto ela declara: escolhendo enfrentar Qianye Yinger sozinha. Você realmente acha que eu não ouso? O prota trava, e ela desafia: como assim? Sua coragem termina aqui? O prota fica reflexivo e, com raiva, lasca um beijão nela. A cena então se volta para o reino divino do leste, reino do deus monarca Bahama. A deusa Bahama indaga: o que é isso? E o velho questiona: senhorita, o que há de errado? E ela olha para ele explicando: o selo Bahama do desejo pela morte que coloquei em Yun-che, de repente, ficou várias vezes mais fraco. Como pode haver alguém neste mundo que consegue suportar meu desejo da morte por 2 meses e ainda suprimi-lo? E o velho olha para cima, comentando: senhorita, de fato existem pessoas neste mundo que podem suprimir o desejo de morte da senhorita, ou até eliminá-lo. E ela deduz: você está falando da rainha dragão? A cena então se volta para ela. Ela caminha e, olhando para o prota, confessa: é verdade. Então, finalmente, E o prota sorri, brincando: oh meu Deus, Shenshi Sênior. E ela adverte: durante os próximos dias, não se esqueça de se concentrar em refinar meu yin vital. Se você perder a menor parte dele, será uma pena. E o prota se questiona: yin vital? Ela era realmente virgem antes? E ela fala: está bem, é hora de dar uma resposta a ninguém. E ele estende a mão, pedindo: espere. E ela pergunta: o que foi? Há algo que você queira perguntar? E ele, estendendo a mão, indaga: Sênior Shenshi, este júnior deseja saber que tipo de poder é este. E ela se espanta, constatando: isso é? E o prota questiona: poderia ser que há algum tipo de problema? E ela pergunta: como tal poder pode aparecer dentro de você? E ele responde: isso não é algo que a Sênior Shenshi me deu especialmente? E ela chega perto, observando e explicando:
Esse poder é um tipo único de profunda energia. É chamada de energia da luz. Meu Yin Vital iria de fato te presentear com a profunda energia da luz, mas como ele poderia se entregar ao seu corpo tão rapidamente? E ele, sério, questiona: poderia ser por causa das minhas profundas veias do Deus maligno? E ela balança a cabeça em negação, afirmando: absolutamente impossível. Você já ouviu falar dos 4 grandes deuses da criação da era primordial? E o Prota, boquiaberto, relata: a geração mais jovem ouviu dizer que eles são Moe, o deus imperador assassino de deuses; Lissuo, o deus criador da vida; Xique, o deus criador da ordem, e o deus da criação dos elementos, que mais tarde seria conhecido como Deus maligno. E ela fecha os olhos, confirmando: isso mesmo, a origem do poder profundo da luz é Lissuo, o deus criador da vida. Ela possui o corpo mais sagrado e o coração mais puro do mundo. Ela criou inúmeras criaturas durante sua vida. Os espíritos da madeira foram a primeira raça que ela criou. E o Prota boquiaberto indaga: então a raça dos espíritos da madeira foi criada pela deusa da criação da vida? E ela responde: quando eu trouxe a Linger todos esses anos atrás, isso também se deveu aos meus próprios desejos egoístas. Eu não queria que a profunda energia da luz desaparecesse deste universo depois que eu fosse embora. E o que me motivou a trazer Heling foi porque a raça que é mais provável de ser capaz de cultivar a energia da luz é a raça dos espíritos da madeira. Mas, depois de todos esses anos, a profunda energia da luz ainda não se manifestou em Linger. E o Prota comenta: isto. E ela explica: para cultivar o poder da profunda energia da luz, é necessário possuir o corpo sagrado e o coração sagrado. E pondera: e ainda assim, embora você não possua nenhum dos dois, a profunda energia da luz realmente se manifestou em você. Poderia ser, será que este é um desígnio da vontade divina? Ele fica pensativo enquanto ela olha para ele, perguntando: Yun-che, você deseja se tornar meu discípulo? E ele toca o peito questionando: eu, Senhor Shen-Shi, você quer que eu herde seu poder divino da luz? E ela o observa esclarecendo: não. Você já possui a energia da luz. Estou aceitando você como meu discípulo, para que eu possa te ensinar e permitir que você herde a única arte divina da luz existente neste universo. E ele pergunta: arte divina da luz? E ela se espanta com algo, vira-se e anuncia: um convidado de honra chegou. Vamos continuar esta conversa logo após isso. Lembre-se, não exponha sua profunda energia da luz na frente de ninguém, por enquanto. Alguém surge acima, é o monarca dragão. Ele pousa à frente deles e a Linger o cumprimenta, saudando. Linger presta respeito ao monarca dragão. E o Prota o cumprimenta declarando: este Júnior, Yun-che, presta respeito ao monarca dragão. E o monarca vai em direção a eles, observando: Yun-che, parece que você e eu estamos destinados a nos encontrar. Em poucos meses nos encontramos novamente na região Divina Oeste. E ele, ainda cumprimentando, afirma: o favor que o Sênior Monarca Dragão me mostrou ao me orientar naquele dia é algo que este Júnior não se atreve a esquecer. E agora, em ser capaz de encontrar o Sênior mais uma vez, mesmo este Júnior estando aterrorizado, também me sinto extremamente sortudo. E o monarca murmura algo satisfeito, enquanto a rainha vai à frente, pedindo: Monarca Dragão. Ela passa por ele, solicitando: você deve ter obtido algo dessa jornada. Conte-me sobre isso. E o monarca confirma: certo. Yun-che, falaremos mais depois. E ele, cumprimentando, concorda: tudo bem. E mais à frente, a rainha pergunta: então, qual é a situação? E o monarca seriamente relata: é muito mais assustador do que eu imaginei inicialmente. A fenda carmesim é maior do que o reino do paraíso eterno, e o reino do deus monarca Brahma descreveram inicialmente. Está claro que ela esteve se expandindo todo esse tempo. Além do mais, a aura me fez sentir medo e terror. Além disso, sua presença me enche de medo. E ela expressa surpresa. E ele, trêmulo, olha para a própria mão, confessando: eu originalmente acreditava que há muito havia esquecido o que é medo. Mas quando fiquei em frente àquela fenda na parede do caos primal, meu corpo realmente começou a tremer incontrolavelmente.
E ela estende a mão em direção a uma borboleta e considera: parece que eu terei que ir lá pessoalmente para inspecionar. Talvez eu seja capaz de descobrir algo. E o monarca alerta: aquela fenda está localizada na parte mais a leste do caos primal. Com o limite de tempo que você tem para sair daqui, você não apenas não conseguirá voltar, como nem mesmo chegará lá. E ela revela: no passado, este realmente seria o caso, mas felizmente já encontrei uma maneira de me libertar das restrições. Em pouco tempo, poderei deixar este lugar. E o monarca, preocupado, indaga: o que você comentou? Você realmente encontrou um método de deixar este lugar? E ela olha para a borboleta, esboçando um sorriso, enquanto o monarca se vira, questionando novamente: você encontrou uma maneira de sair daqui? Então, o pouco tempo que mencionou, quanto tempo exatamente será? E ela informa: se tudo for bem, será dentro dos próximos 10 anos. Ele fica surpreso, comentando: 10 anos? Por que tão cedo? Você esteve presa aqui por tantos anos e nunca conseguiu se libertar de suas restrições. Como de repente você consegue? E ela olha para ele provocando: parece que você não quer que eu me liberte das minhas restrições tão cedo. Ele aperta o punho, justificando: não, é só que você esteve aqui por tantos anos. Mesmo que se liberte de suas restrições, para onde você pode ir? Talvez seja melhor. Ele abre os braços, sugerindo: você realmente nunca pensou em ficar no domínio do Deus Dragão? Todos os seus compatriotas estão lá, e não haverá nada lhe prendendo. Você terá completa liberdade e será capaz de fazer o que quiser. E se quiser qualquer coisa, eu posso. E ela o interrompe, constatando: você perdeu a compostura. Ele fica tristonho e cabisbaixo lamenta: eu já não perdi a compostura na sua frente o suficiente ao longo desses anos? E ela adverte: você deveria se lembrar, és o Rei Dragão. No mundo atual, você é o mais respeitado. Qualquer um pode perder a cabeça, menos você. E conclui: parece que preciso deixar este lugar o mais rápido possível para garantir que seu coração de dragão não tenha mais falhas. E ele encara, retrucando: Shen-Shi, eu preferiria... E ela se vira, avisando: após eu deixar este lugar, você pode anunciar ao público que meu tempo de vida chegou ao fim. Depois de mais de 300 mil anos, você deveria encontrar uma verdadeira rainha dragão agora. Ele abaixa a mão, tristonho, e observa-a partir, desabafando: é difícil dizer para alguém que viu o Oceano Azul se contentar com um lago. Você realmente acha que eu alguma vez nesta vida serei capaz de aceitar qualquer outra? Ela fica pensativa, e a cena se volta para o Prota, perguntando: Rei Ling, você costumava ver o Sênior Monarca Dragão com frequência antes? E ela sorri, olhando para ele e respondendo: sim, o Sênior Monarca Dragão costumava vir com frequência, geralmente uma vez a cada mês ou 2. Dessa vez, o Monarca Dragão teve um assunto importante para atender na região Divina Leste. Caso contrário, você provavelmente já teria o encontrado há um bom tempo atrás. E ele pondera: 1 ou 2 meses. Considerando a longevidade do clã Dragão, isso equivale a 1 ou 2 dias. Isso é tão frequente assim? E ela, toda bobinha, confirma: sim, eu ouvi da minha mestra que o Imperador Dragão tem sido assim por centenas de milhares de anos. Ele realmente tem sentimentos profundos pela minha mestra. E o Prota incrédulo questiona: o que você disse? O Imperador Dragão tem sentimentos profundos pela Sênior Shen-Shi? E ela olha para ele, indagando: o que houve? Você não sabe que minha mestra é a... E o Sênior Dragão o interrompe, avisando: Yun-She, você é o único homem que ela aceitou em todos esses anos. E reforça: esteja ciente de que isso é uma imensa fortuna. Comparado ao selo Brahma do desejo pela morte que você carrega, você está realmente colhendo benefícios do infortúnio. E ele se levanta, cumprimentando e assegurando: eu definitivamente lembrarei do grande favor da Sênior Shen-Shi e do Monarca Dragão. E o Monarca descontente ordena: Yun-She, você deve permanecer aqui no futuro. Estou me sentindo um pouco chateado hoje. E se vira, propondo: vamos discutir isso outro dia. E o Prota o observa refletindo, porque parece que o Sênior Imperador Dragão e a Sênior Shen-Shi estão de mau humor após a discussão.
E a rainha chega lembrando: agora que o ilustre convidado se foi, vamos continuar discutindo o que estávamos conversando antes. E o prota pergunta: Senhor Shenxi, você está se referindo à questão de eu me tornar seu discípulo? E ela o encara comunicando: quanto a essa questão, eu já mudei de ideia por enquanto. E pegando a mão do prota, ele pede: mostre sua pérola venenosa do céu. E ele a retira, informando: a pérola venenosa do céu já se fundiu completamente com meu corpo. Não é possível separá-la de mim. Então, posso apenas invocar uma imagem. E ela observa, orientando: certo, Yunxie, depois de obter a pérola venenosa do céu, você deve ter se perguntado por que o veneno dela é tão fraco. E o prota concorda: de fato, eu me perguntei sobre isso. Será que a Sênior Shenxi sabe o porquê? E ela utiliza um poder na pérola. Um bebê aparece, enquanto ela revela: porque o espírito do veneno do céu já está morto. E o prota se espanta, constatando: o espírito está morto? E ela detalha: todos os profundos tesouros celestiais têm seu próprio espírito. Sem um espírito, mesmo que sua pérola venenosa do céu ainda possua suas habilidades básicas, ela não pode mais gerar o poder do veneno. E mesmo que consiga, somente será capaz de produzir veneno de nível mais baixo. E ele, incrédulo, conclui: não é de se admirar. E olhando para ela, deduz: o poder venenoso liberado pela pérola venenosa do céu não consegue nem matar um cultivador profundo que acabou de entrar no caminho divino. Senhor Shenxi, então você está me dizendo que quer que eu pense em um modo de reviver o espírito da pérola? E ela confirma: é verdade. Com sua força atual, é impossível se vingar de Qianya Inger em um período tão curto, a não ser que use o poder do veneno na pérola venenosa do céu, e acrescenta: e esta também é a razão pela qual pedi que você ajudasse Linger a buscar vingança. E ele, incrédulo, questiona: será que você quer que Heling se torne o espírito da pérola venenosa do céu? E ela explica: Linger, como descendente da família real dos espíritos da madeira, uma tribo que possui uma das mais puras almas, não só é a única pessoa no universo que pode fazer isso, como também é a última no universo que pode se tornar o espírito da pérola de veneno do céu. E ela, chorosa, pergunta: mestra, se eu me tornar o espírito do veneno do céu, eu realmente serei capaz de fazer como você comentou e me vingar pessoalmente? E a mestra assegura: o veneno da pérola de veneno do céu pode aniquilar deuses e demônios na Era dos Deuses. Embora não seja tão potente quanto antes, enquanto o poder venenoso for restaurado o suficiente, ele não apenas poderá matar alguém do reino do deus monarca Brahma, mas poderá também aniquilar o reino do deus monarca Brahma inteiro. E ela se joga no prota, suplicando: Yunxie, me deixe virar o espírito do veneno do céu, por favor, me deixe virar o espírito. E ele pega na mão dela, aconselhando: Heling, me escute. Uma vez que você se torne o espírito da pérola de veneno do céu, você perderá sua existência atual. Você estará ligada à pérola, perdendo tanto sua liberdade quanto a si mesma. Você realmente quer isso? E ela fica meia hesitante, confessando: papai está morto, mamãe está morta, Linier está morto. Todos os membros do clã estão mortos, e eu sou a única que ainda está viva. Isso é um pecado. Lágrimas aparecem no rosto dela, e ela cerra os dentes determinada, afirmando: eu preciso vingar todos eles, mesmo que isso signifique a destruição da minha vida e alma. Eu nunca me arrependerei disso. E ela cai de joelhos implorando: Yunxie, eu imploro a você, deixe-me me tornar o espírito de sua pérola do veneno do céu. O prota se espanta, enquanto a rainha argumenta: Yunxie, tornar-se o espírito da pérola de veneno do céu de fato fará com que Linger perca o controle sobre o próprio destino. Em vez disso, ele estará nas mãos da pessoa em quem ela confiou, você. Contanto que você se importe, a vida dela ainda pode ser brilhante. Ele abaixa a cabeça objetando: mas... E ela, se jogando completamente no chão, clama: eu imploro a você, eu imploro. E ele se abaixa, concordando, mas hesitando: Heling, eu entendo, tudo bem, mas... E, encarando-a, propõe: antes do selo Brahma do desejo pela morte em meu corpo ser removido, não terei escolha além de permanecer neste lugar.
Se ainda estiver disposta a fazer isso, então eu concordarei. E ela olha para ele, prometendo: certo, contanto que você não me rejeite, estou disposta a ouvir e seguir você em todas as coisas. E ele tranquiliza: com 50 anos você certamente terá pensado bem sobre isso até lá. E a mestra chega perto sugerindo: Yun-che, na verdade existe uma maneira de ajudar você a se livrar do selo Brahma do desejo pela morte mais rapidamente. E ele, feliz, indaga: o que é? E ela propõe: pratique cultivo duplo comigo. E ele sorri, questionando surpreso: cultivo duplo? Hã? E ela esboça um sorrisinho travesso, desafiando: o quê? Ontem você me empurrou na cama e maculou meu corpo, roubando-me da minha castidade e do meu yin vital. Nesse caso, você alguma vez pensou em me possuir e me fazer eternamente apenas sua? E a Linger, incrédula, pergunta assustada: o quê? Mestra, você... As palavras que acabou de proferir são todas verdades? E o prota fica completamente sombrio, se virando e tentando se explicar. Eu? Ela... Mas ele é interrompido pela Linger, que aponta, alertando: você realmente não sabe o que a mestra é? E ele pergunta confuso: o que é? O quê? E a mestra sorri, esclarecendo: se você ouviu falar de meu nome, Shen-Shi, então também deve ter ouvido falar do nome Rainha Dragão. Ainda assim, parece que você não está ciente desse fato. E ela completa: nos olhos do mundo, Rainha Dragão Shen-Shi é o título completo. E ele se espanta, lembrando do monarca e reconhecendo: você é a Rainha Dragão? E ela corrige: você não precisa sentir que algo está errado. Rainha Dragão é, de fato, o título que o resto do mundo me deu, mas é meramente apenas um título. E enfatiza: isso não significa que eu sou descendente da raça dragão, nem descendente do monarca dragão. E o prota pergunta novamente: apenas um título? Então, qual exatamente é o seu relacionamento com o monarca dragão? E ela fecha os olhos, revelando: embora ele tenha me dado o título de Rainha Dragão, entretanto, aos meus olhos, o monarca dragão, do começo até agora, sempre tem sido um júnior. E o prota repete surpreso: júnior? E ela, ainda com os olhos fechados, conta: há 350 mil anos atrás, quando eu o conheci, ele era mais jovem que você. Provavelmente tinha apenas cerca de 20 anos. Naquela época, ele havia sido traído por seu próprio povo e abandonado em um lugar desolado. Todo o seu corpo estava aleijado, e ele não podia nem ver ou falar. Ele meramente esperava por sua morte em desespero. É mostrado ela o curando, e ele a cumprimenta, e ela continua a narrar: na época, a visão dele agitou minha compaixão. Então, eu o salvei e usei profunda energia da luz para ajudá-lo a restaurar seus olhos e sua língua, e até ajudei a reconstruir seus meridianos e profundas veias. Depois de experimentar tal desespero, sua personalidade mudou drasticamente. Inicialmente sem ambição, ele desenvolveu uma grande ambição, devido ao seu ressentimento. A cena mostra ele lutando, enquanto ela continua a contar, e ele não mais mostrou misericórdia com seu próprio povo. Passo a passo, ele eventualmente se tornou o Imperador Dragão, mas desde que eu o salvei, percebi o jeito estranho como ele me olhava. Por centenas de anos, milhares de anos, dezenas de milhares de anos, e estende a mão, concluindo dizendo: mesmo sabendo claramente que nunca poderia haver nada entre nós, ele nunca desistiu. Então eu o salvei, mas parece que também o machuquei. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!